para vocês. Bom, então quero começar falando primeiramente sobre o Tadeu. Até trouxe um vídeo aqui em específico falando sobre o goleiro que tem 32 anos de idade e, como vocês podem ver aqui nos números, né, titular do Goiás há um bom tempo, desde a temporada de 2019, jogou aí 2 anos na Série B, não, um ano, o Goiás jogou a Série B em 2021, se não estiver enganado, e agora 2021 só. Então ele chegou na Série A 2019, jogou 2020 Série A também, 2021 Série B, 2022 Série A, 2023 Série A, e aí então foi rebaixado no ano passado, e nesse ano agora com o Goiás iniciando a Série B do Brasileiro. Então um goleiro que tem experiência na primeira divisão, já foi procurado por vários times, e eu até já falei aqui para vocês, gosto muito do goleiro, só que o Goiás pediria uma grande compensação financeira. Poderia ter uma troca com o Rafael Cabral e mais alguns milhões? Talvez, só que eu não sei se o Rafael Cabral aceitaria, né, jogar a Série B nesse ano, a não ser que fosse pelo Santos, que é o clube no qual ele já tem uma identificação. Então, acho uma boa alternativa, só que ao mesmo tempo eu não acredito, sabe, que o Cruzeiro vai fazer um investimento tão alto, ainda mais que SAF, o Ronaldo também não é muito fã de gastar, eu particularmente também não sou muito fã não, mas você tendo um time assim que tem que lidar com a emoção, com o torcedor, fica um pouco mais complicado. Não acho que ele tendo um goleiro que já é titular nos últimos 3 anos, tem contrato até o final do ano, não vejo mesmo o Rafael Cabral saindo do Cruzeiro, pelo menos por gestão por parte do Ronaldo. Então, deixa a sua opinião aqui embaixo. Você gosta do Tadeu, não gosta? Essa questão dele ter contrato complica um pouco, até porque o vínculo dele com o Goiás vai até o final de 2027. Antes de dar uma sequência aqui no nosso vídeo, tem um recado para vocês da DG Store, loja de camisas esportivas, patrocinadora aqui do canal, que já mandou algumas camisas de clubes internacionais. E eu vou deixar aqui, inclusive, alguns modelos deles lá no Instagram. Você pode conferir e ver várias opções que eles têm, tanto de camisas de clubes aí, da Europa, do futebol alemão, italiano, inglês, MLS, Arábia Saudita, várias opções espalhadas pelo mundo. E lembrando, você tem um catálogo muito maior lá no Instagram, você visitando e você fazendo o seu pedido também. Você pode selecionar. Gustavo, será que não tem essa camisa aqui desse time lá do Japão? Não é um time muito conhecido. Manda mensagem lá, manda foto, modelo, a temporada, que tem grande chance deles ter também ali em estoque, e vai demorar um pouquinho mais para chegar, né? Se você fazer um pedido assim, 1 mês, 40 dias, mas se já tiver a pronta entrega, o frete grátis é para todo o Brasil, a partir de 2 unidades, e lembrando, né? Vai demorar ali 5 dias, 7 dias para chegar, e você falando que veio aqui pelo canal, pelo Cruzeiro News, você ganha 10% de desconto. Então o link da DG Store tá aqui embaixo para vocês. Então quero começar falando aqui, né, primeiramente sobre o goleiro, que eu vou deixar essas informações que estivemos falando de que o DG estaria sendo procurado pelo Cruzeiro e tudo mais. Na época eu olhei essa notícia aqui e fiquei, cara, não é possível, né, que vai ter uma procura nesse sentido, e de acordo que eles colocaram que foi a Rádio Itatiaia. Eu vi alguns portais falando, Mercado da Bola, enfim, alguns outros, só que eu particularmente pesquisei lá na Rádio Itatiaia e não achei nada, tá? Então não acho que, por exemplo, tem alguma coisa de verdade nessa história não. Que aí ele falava então que estava de olho no DG, que está livre no mercado desde julho do ano passado, cogitava aposentadoria, mas ainda não fez, porque ele é muito novo, né? Ele tem só 33 anos de idade, e isso para um goleiro, ainda mais do nível dele, do nome dele, se ele quisesse, ele poderia jogar até uns 40 anos de idade, 42, tranquilamente. Enfim, e se você pensa que ele não estava jogando com frequência, aqui que você está enganado. Ó. Na última temporada pelo Manchester United, 58 jogos, foi muito mais do que os últimos... ele ficou no Manchester United durante 12 anos. Nenhum ele jogou mais do que na última temporada que ele fez. E, inclusive foi bem, muita gente pedia, né, até para que ele continuasse. Na época foi contratado o Onana da Inter de Milão ou do Ajax que ele estava, enfim, aí ele assumiu a titularidade, só que ele jogou bem em alguns jogos. Muita gente pensou que, como encerrou o contrato dele no final do ano passado, ele iria para algum clube da Arábia Saudita, né, que estava trazendo todo mundo. Não foi o que aconteceu, não foi mesmo. Ele continuou no Manchester United durante até o final do contrato, depois ficou livre no mercado e não foi mais para nenhuma equipe. Ele é muito identificado com o Atlético de Madrid, clube no qual ele é revelado, chegou a fazer bons campeonatos por lá, né, de Champions, Copa do Rei, Campeonato Espanhol, e ficou no United durante muitos anos mesmo. Acho um goleiro interessante? Sim. Ele teve algumas falhas também. Bom, então eu vou deixar esse post aqui que eu fiz lá no Instagram, se você não segue a gente lá, já segue, onde eu falei, né, sobre essa questão, né, no caso de uma troca entre o João Paulo e o goleiro Rafael Cabral, que até marquei aqui o meu amigo, né, o Carlos, valeu demais, da página Peixão News, que é uma página do Santos, né, e aí muita gente falou em relação a isso, que será que poderia ser uma boa, será que não, uma troca envolvendo os dois jogadores, que é justamente sobre isso que eu quero comentar aqui com vocês nesse vídeo. Onde assim, será que poderia ser uma boa troca, né? Onde explicando cada uma das situações, o Rafael Cabral todo mundo já sabe, não está numa fase tão interessante, ele até é um bom goleiro, isso aqui ninguém duvida, mas que falhou, eu diria que no clássico contra... Bom, então em relação, né, ao goleiro Rafael Cabral, que, como eu falei, né, essa final não diria que teve muita culpa, mas teve uma sequência muito grande de erros, nesse ano inclusive
pelo Cruzeiro, e a torcida meio que já está bem de saco cheio com o Rafael Cabral. Até eu diria que a torcida estava mais irritada com o Rafael do que, por exemplo, com o Larcamon, que teve a sua saída, né, nessa última semana. Então, assim, se fosse para escolher, por exemplo, um para sair, eu tenho certeza que a torcida escolheria mais o Rafael Cabral, que nessa atual temporada, então, né, tem 14 jogos pelo Cruzeiro, ano passado 51 partidas e 2022 54 jogos. Vocês vão lembrar que ele foi especulado também, no caso no Santos no início do ano, e o Santos teria interesse de ter um goleiro. Naquela ocasião até fiquei assim, né, pô, mas por que teria mais um goleiro, sendo que o João Paulo foi muito bem na reta final do ano passado, mesmo com o Santos vivendo uma fase terrível, né, foi rebaixado. E aí agora faz muito sentido, né, porque o Santos cogita essa saída do goleiro para a próxima temporada. Então acho que poderia sim ser uma boa opção, uma troca entre os dois. Olha, eu diria que sim, tá? Eu não diria que, por exemplo, o João Paulo é muito melhor do que o Rafael Cabral, ou o Rafael Cabral é muito pior, por exemplo, do que Não, eu não diria isso. Acho que são um nível técnico parecido. O João Paulo, da mesma forma que está vivendo uma fase ruim hoje no Santos, diria que menos de um ano atrás era um goleiro que, se fosse convocado para a seleção, ninguém falaria nada. Eu acho que até mereceu naquela época. E o Rafael Cabral chegou a viver o ápice dele no momento no Cruzeiro, mas eu diria que o ápice do Rafael Cabral não foi perto do que o João Paulo jogou pelo Santos, tá? Que assim, nessa atual temporada, o João Paulo, que lembrando, o João Paulo tem 28 anos e o Rafael Cabral tem aí 33 anos de idade. O João Paulo nesse ano, então, 16 jogos, está no Santos desde 2020, no caso, teve sempre boas atuações, 2020, 21, 22, 23 e 24, somando aí então mais de 200 jogos com a camisa do Santos. E inclusive, né, o Santos jogando na Série B, vai jogar a Série B, ele aceitou uma redução salarial para continuar no clube, né? Então tem uma identificação com a torcida, um carinho com o próprio clube. Então vamos ver como que ficaria essa situação. Gustavo, tem alguma informação oficial de que poderia ter uma troca entre os dois atletas? Não, até porque é raro você ver geralmente trocando um jogador pelo outro. Eu acho que aqui, ainda mais no futebol brasileiro, cara, se tiver tido 4, 5 vezes que aconteceu de um jogador titular de um time trocar um time pelo outro na mesma função, né? Um ponta direita pelo um ponta direita, um lateral esquerdo, um goleiro, é muito raro. Geralmente até é melhor para os clubes vender o goleiro, utilizar um outro atleta que já está no clube e aí então ficar com uma grana, né, que tem um lucro, até porque os times no Brasil geralmente precisam muito desse fluxo de caixa. Então, Gustavo, você aprovaria essa troca? Olha, acho que sim, mas eu acho que a atual gestão do Ronaldo não vai pensar muito nisso, né? Tudo bem, eu falei aqui no vídeo no domingo contra o Atlético Mineiro que o Larcamon não seria demitido, né? Eu fiquei, cara, eu vou ficar muito surpreso se ele for demitido. Foi demitido, então até que gostei. Quem sabe o Ronaldo não poderia fazer alguma situação, alguma coisa, né, envolvendo a situação do Rafael Cabral, que lembrando, tem contrato com um Cruzeiro bem longo, a maioria dos jogadores do atual elenco, tá? Até o final de 2025, um dos maiores salários do time. Então, para sair assim não vai ser muito fácil não, só se houver uma grande compensação financeira ou algo nesse sentido. Até teve algumas especulações de outros nomes, como por exemplo o pessoal falando do De Gea. Se vocês quiserem, faço outro vídeo sobre isso, mas não tem nada de oficial envolvendo o goleiro espanhol. Teve também um nome que eu achei bem bacana, que é do Marcelo Groi, que tem contrato com o clube lá do Al Ittihad até o meio do ano. Ele vive uma fase interessante, só que como ele ocupa uma vaga de estrangeiro para um clube que poderia trazer um ponta de nível mundial, acaba que o goleiro é prejudicado, né, na Arábia Saudita pelo limite de estrangeiros, e pode ser que o Marcelo Groi volta para o Brasil. Tem sim alguns times interessados nele, o próprio Grêmio ainda que poderia e certamente vai buscar um goleiro para essa temporada. O Marcelo Groi muito identificado, poderia ter essa volta.